Yo sé, puedo pasar muchas pruebas, pero nada me hará pero nada me hará dejar de creer en ti, dejar de creer en ti, porque en tus promessas porque en tus promesas eu estou seguro, yo estoy seguro, e nesta fé eu sei y en esta fe yo sé que vencerei. que venceré. Cantem todos. Eu nunca vi al justo Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti e não viu y no vio manifestar-se. tu poder. Quem em ti confia não se aflige. Quien en ti confía no se aflige. Mira lo alto Mira a lo alto e crê em tu poder. y cree en tu E poder. nesta confiança En esta confianza soy um vencedor, soy un vencedor, como el monte de Sião. como el monte de Sion. Voy a permanecer. Voy a permanecer. Eu nunca vi al justo Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti e não viu y no vio manifestarse tu poder, e não viu y no vio manifestarse tu poder. Amém. Amém. Preste atenção. Sua compreensão acerca da palavra de Deus é muito importante. Agora é um momento muito especial, sublime, porque é quando a pessoa compreende a palavra de Deus que ela se libera, ela encontra forças, ela encontra fé para vencer. Amém? Por isso, neste momento, não é bom que a pessoa se levante, os obreiros estejam andando de um lado hacia outro, a gente vá ao banho, enfim. É importante sua concentração, amém? Sua atenção total e completa. Se você quer ser liberado, se você quer vencer nesta vida. Desafortunadamente, muita gente hoje é a palavra de Deus, pero a palavra entra por um de los ouvidos e sai por el outro. E a pessoa, ela não se entrega, ela não pratica, ela não vive por la fé. E se uno não vive por la fé, apoiado em Deus, sua religião não vai servir de nada, sua crença não vai servir de nada, porque la fé sem obras, la fé sem prática, sem obediência, é morta. Amém? É morta. E há muita gente que tem fé, todos têm fé, por suposto, porque a fé é um dom de Deus, todos temos fé, mas há muita gente que tem uma fé morta, e por isso não logra sair adelante, por isso nunca cambia de vida, estão sempre orando, chorando, pero não resolve nada, não há uma resposta, porque falta a obediência, falta a prática da palavra de Deus. Amém?
Fé não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma coisa buena que a pessoa siente em la hora do serviço. Não. Fé é uma certeza que uno leva dentro de si, a certeza que a palavra de Deus é verdadeira, a certeza que Deus é fiel, Deus é justo, Deus não falha, aunque vivamos em um mundo injusto, aunque soframos injustiças, há um Deus que é justo, Ele juzga nossa causa, amém? Ele não vai permitir que o mal prevaleça sobre sua vida, pero é necessário que você creia nisso de verdade, é necessário que você persevere em sua fé, e não desanime, não desmaie delante do primeiro obstáculo que você encontra, a primeira dificuldade que você encontra em seu caminho, amém? A Bíblia nos habla acerca de um homem que foi um homem justo, um homem fiel a Deus, chamado Daniel. Daniel foi um homem de fé, um homem que sempre estuvo apoiado na palavra de Deus, recto, íntegro, sincero delante de Deus. E por isso Daniel, em todo o que hacía, ele se destacava. Todos veiam que Daniel era diferente de los demais. E quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa é de fé, está em la fé, ela é diferente. A gente nota a diferença, a gente vê a diferença, amém? Não é igual. Quando a pessoa está em la fé, aunque ela passe por dificuldades, ela vence. E a Bíblia disse, e no livro de Daniel, você pode abrir sua Bíblia aí para acompanhar com nós outros, não? Você que recebeu a Bíblia estes dias aqui na igreja, você pode abrir no capítulo 6 do livro de Daniel e acompanhar com nós outros. Diz a Bíblia que pareceu bem a Dario, o rei, constituir sobre o reino 120 sátrapas que governassem em todo o reino, e sobre eles 3 governadores, de los quais Daniel era um, a quienes estes sátrapas dessem conta para que o rei não fosse perjudicado. Então, o rei Dario iba a poner 120 sátrapas em todo seu domínio e 3 governadores, e Daniel era um deles. Pero Daniel mesmo era superior a estes sátrapas e governadores, porque havia nele um espírito superior, e o rei pensou em poner-lo sobre todo o reino, amém? Então observe você, preste atenção, Daniel mesmo era diferente, ele era superior a los demais, tinha um espírito superior. Que espírito era esse? O que significa isso? Daniel teria seu espírito, sua vida totalmente entregada a Deus, apoiada em Deus. Era um homem sincero, honesto, um homem de fé. Não andava
trançando para que pudera avançar, para que pudera crescer em la vida. Não era desonesto em las coisas que hacía. Tinha o caráter de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus com ele. Amém? Ele era diferente. E o rei pudo ver que Daniel nunca ia defraudá-lo, que ele era recto em lo que hacía. Sua palavra era verdadeira. Não andava com médias palavras. Não andava com mentiras, com enganos. Sua palavra era sim, sim, no. Amém? E assim tem que ser o caráter do cristiano. Nós outros temos que ter palavra. Amém? O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter palavra. Sua palavra tem que ser verdadeira. A palavra que sai de sua boca tem que ser verdadeira. Uno não pode estar andando com mentiras, com trampas, com enganos, com chismes. Amém? A pessoa que é de Deus, a pessoa que está entregada a Deus, ela é fiel à palavra de Deus. E por isso ela se destaca, por isso ela avança, ela progressa. Deus lhe dá a direção, Deus lhe dá a guia, a sabedoria para que a pessoa possa vencer as lutas desta vida. Então, ele tinha um espírito superior. E o rei pensou em poner-lo sobre todo o reino. Então, os governadores e sátrapas buscavam ocasião para acusar a Daniel em lo relacionado ao reino, mas não podiam achar ocasião alguma ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado nele. Verifique você, Daniel estava cercado de pessoas que lhe tinham envidia. Amém? Verifique bem isso. Não era diferente de nós outros. Nós outros também estamos cercados de pessoas que nos têm envidia, sim ou não? Você não é envidiado? Diga a verdade. Sempre há alguém que tem envidia. Envidia porque você progressa, porque você avança, você melhora na vida, ou envidia porque você tem uma condição um pouco melhor que a outra pessoa, ou quizás porque você tem uma família constituída, uma família bonita. Enfim, todos somos envidiados. E a envidia é uma coisa terrível. A Bíblia diz que cruel é a ira, e impetuoso el furor, pero quem poderá sostener-se delante de la envidia? Mire usted, como a envidia é algo tremendo. Quem poderá sostener-se delante de la envidia? Solamente aqueles que estão na presença de Deus. Solamente aqueles que estão no abrigo de Deus. Amém? Solamente aqueles que estão vivendo por la fé, apoiados em la palavra de Deus. Estes sátrapas buscavam algo que acusar a Daniel, mas não encontravam, porque ele hacía as coisas bem, hacía bem seu trabalho, era honesto em lo que hacía, era fiel, não tinha vícios nem falta. Então, aqueles sátrapas, aqueles homens malignos, endemoniados, disseram: não acharemos contra este Daniel ocasião alguma para acusar-lhe, se não la hajamos contra ele em relação com a lei de seu Deus.
Então, já que eles não encontravam nada para acusá-lo, eles foram a buscar alguma maneira de acusá-lo em relação à sua fé, em sua comunhão com Deus, porque sabiam que ele era de Deus. Então, estes governadores e sátrapas se juntaram delante do rei e lhe disseram assim: Rei Dario, para sempre vive. Todos os governadores do reino, magistrados, sátrapas, príncipes e capitães han acordado por conselho que promulgues um edicto real, uma lei, e lo confirmes que qualquer que nele espaço de 30 dias demande petição de qualquer Deus ou homem fora de ti, ó rei, se é echado en el fosso de los leones. Vê usted a malícia daqueles homens, como eles sabiam que Daniel era um homem de oração, era um homem de fé, era um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava, ele clamava a Deus, buscava a presença de Deus. Então procuraram fazer uma trampa, algo para destruir a Daniel, para sacá-lo de seus caminhos, porque eles queriam ocupar o lugar de Daniel. Me explico? Está claro, sim ou não? Eles queriam ocupar o lugar de Daniel, teriam envidia de Daniel. E o rei, inocente, sem dar-se conta da trampa que estavam fazendo, o rei aceitou. Ele esta lei lá firmou, e quando ele rei firmava uma lei, ele não podia volver atrás. Ele não podia retroceder. E diz a Bíblia que quando Daniel supo que o edicto havia sido firmado, ele entrou em sua casa e, abertas as ventanas de sua câmara, que davam hacia Jerusalém, se arrodilhava 3 vezes ao dia e orava e dava graças delante de seu Deus, como lo solia a ser antes. Amém? Ele solia ser antes. Era sua fé. Ele sempre orava, sempre buscava a Deus. Não é que Daniel haja desobedecido ao rei, haja hecho algo malo. Não, ele era sua fé. Ele seguiu praticando sua fé, pero era justo o que aqueles homens queriam. Então, aqueles homens se juntaram contra Daniel, porque o encontraram orando, rogando em presença de Deus, e foram logo ante o rei e lhe hablaram del edicto real, e disseram: não has confirmado, ó rei, o edicto que qualquer que no espaço de 30 dias pida a qualquer Deus o homem fora de ti, se é echado en el fosso de los leones? Respondeu o rei dizendo: verdade és, conforme a lei de Média e de Pérsia, a qual não pode ser abrogada. Então responderam e disseram delante do rei: Daniel, que és de los hijos de los cautivos de Judá, não te respeita a ti, nem acata o edicto que confirmaste, senão que 3 vezes ao dia hace sua petição, ele ora a Deus. E quando o rei oyó o assunto, lhe pesou em gran maneira, lhe pesou, e resolveu livrar a Daniel. E hasta a posta do sol trabalhou para livrar-lhe, pero o rei não pudo. E naquele momento, o rei se percatou que haviam hecho uma trampa. Ele sabia que Daniel era justo,
era fiel e quis livrar, pero não podia, porque ele havia firmado aquele edicto. Ele não podia retroceder em sua lei. Ele tinha que cumprir com aquela lei. Não pôde fazer nada. Então, o rei mandou que trajeram a Daniel e le echaram en el fosso de los leones. E o rei dijo a Daniel: el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, ele te livre. Verifique você que o rei, ele tinha uma certa confiança em el Deus de Daniel. Ele tinha uma esperança que Deus poderia livrar a Daniel. E ele disse: el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, ele te livre. E foi traída uma pedra e posta sobre a porta do fosso, la qual sellou el rei com seu anilho e com o anilho de seus príncipes, para que o acordo acerca de Daniel não se alterasse. E Daniel foi echado injustamente en el fosso de los leones. E o rei se foi a seu palácio, se acostou em ajuno, instrumentos de música foram traídos delante de ele se entristeceu demasiado por la situação, mas não podia ser nada. Se lhe foi o sonho, e por la manhã se levantou muito temprano e foi apressuradamente ao fosso de los leones. E acercando-se ao fosso, chamou a vozes a Daniel, e com voz triste, o rei lhe disse: Daniel, servo del Deus vivente, el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, te ha podido livrar de los leones? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Mi Deus enviou seu ángel, el qual cerrou a boca de los leones, para que não me hicessem dano, porque ante ele fui hallado inocente, e aún delante de ti, ó rei, eu não he hecho nada malo. Amém? Observe você, preste atenção. Agora eu quero que você entenda isso. Não é porque Daniel era um homem de fé, não é porque Daniel era temeroso de Deus, obediente a Deus, que ele não teve problemas. Ele também teve problemas, ele passou por problemas também, como todos nós outros passamos. Amém? Pero a grande diferença é que em nenhum momento, Daniel dudou do socorro divino. Amém? Em nenhum momento Daniel se rebelou em contra de Deus. Em nenhum momento ele abandonou a fé. Porque, desafortunadamente, eu vejo que o que sucede muito aqui na igreja é que a gente desanima com muita facilidade. A gente quer resolver os problemas, quer a solução de los problemas, pero muita gente não quer lutar, não quer perseverar, não quer sacrificar. As pessoas querem as coisas fáceis, querem que as coisas caigam do céu, sem que tenham que esforçar-se. E há muita gente que vem à igreja, escuta a palavra de Deus, recebe uma oração de fé, sai da igreja contenta, sai da igreja, não?
renovada, em paz, desperrada. Pero quando vêm as lutas da vida, as dificuldades, as persecuções que muitas vezes sofrimos, sofrimos persecuções dentro de nossa própria casa. Amém? Amém? Dentro de nossa própria casa. Muitas vezes, o inimigo do homem está dentro de sua própria casa. Porque muitas vezes convivimos com pessoas incrédulas, com pessoas que não estão em la mesma fé que estamos, pessoas que têm outra maneira de crer, pessoas que estão apegadas a costumes, a tradições, e querem que a pessoa siga suas tradições, seus costumes, quando a pessoa, durante muitos anos de sua vida, ha seguido a costumes, ha seguido a tradições, pero nunca pudo cambiar de vida, nunca pudo ser feliz, nunca pudo levantar-se na vida, nunca pudo conquistar nada na vida. Sim ou não? Sim ou não? Diga a verdade, seja honesto, seja sincero. Você é uma pessoa que crê em Deus, verdade? Você não crê em Deus? Pero que é o que sua crença ha hecho por você hasta hoje? Porque há pessoas aqui deprimidas, pessoas que não conseguem ver uma perspectiva de vida, pessoas que estão enfermas, desahuciadas por los médicos, pessoas que foram injusticiadas em sua família, foram abandonadas por sua pareja. Você quizás ha lutado tanto por sua pareja, ha sacrificado tanto, ha negado sua própria vida por sua pareja, e agora sua pareja lhe abandonou, sua pareja encontrou a outra pessoa, quizás uma pessoa mais jovem que você. Sim ou não? Não é verdade? Muitas vezes isso acontece, muitas vezes a pareja luta e começam a melhorar de vida, começam a sair adelante, e quando a vida já está melhor, então a pessoa cambia sua mulher por uma mais jovem, e lhe abandona, lhe rechaça. Quantos rechazos você ha sofrido na vida? Quantos abandonos? Quantas injustiças você ha sofrido nesta vida? Como está sua situação hoje? Como está a sua vida hoje? Eu lhe pergunto a você: está todo de maravilha? Está todo de maravilha? Sim ou não? A vida está de maravilha? Você está feliz, satisfeito, realizado? É assim? Tudo lhe vai bem? Não. Para alguns, sim. Para alguns que já estão na fé, já estão praticando a fé, eu creio que estão bem. Incluso teremos muitos testemunhos de pessoas que cambiaram de vida, foram bendecidas por Deus. Pero há muita gente cuja vida é um fracasso total, muita gente que sofre desde sua niñez, está sofrendo, quizás desde o ventre de sua madre está sofrendo. A vida é hecha de fracassos, traz fracassos. E eu lhe pergunto a você: será que esta é a vontade de Deus para a sua vida? Será que Deus ha permitido que você viera a este mundo
Deus lhe ha dado vida para que você vivera sofrendo, vivera enfermo, vivera triste, deprimido, em la miséria. Não. Nadie aqui nasceu para sofrer. Nadie nasceu para viver na miséria. Nadie nasceu para ser um fracassado, um derrotado. Tudo vai depender de seu espírito, de sua fé, de sua entrega a Deus, de sua confiança em Deus, de sua confiança em suas promessas, porque qualquer que seja seu problema, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, você pode cambiá-la, você pode revertir esta situação. Amém? Amém? Você pode. Quizás você diga ao bispo: o que passa é que nesta vida eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados, eu he falhado demasiado, aun conhecendo a palavra de Deus, aun conhecendo a verdade, eu he falhado, eu he pecado, e penso que para mim já não há mais uma oportunidade, já não há chance para mim. Deus se cansou de mim, Deus me abandonou, Deus me rechaçou. Não importa o que você haya hecho, não importa os erros, os pecados que você haya cometido na vida, Deus nunca desistiu de você. Amém? Amém? Deus nunca se olvidou de você. Deus nunca lhe abandonou. Não é porque você quizás está passando por grandes problemas difíceis, que isso é um castigo de Deus, é uma prova de Deus, ou que é a cruz que Deus lhe ha dado para carregar. Não é isso. Não é isso. E nesta vida, e neste mundo, nossa luta é contra o diabo. Amém? Nossa luta não é contra a sangue e a carne, contra os homens envidiosos. Nossa luta é contra o próprio Satanás, que está sempre intentando destruir, sempre buscando na maneira para destruir. E como Satanás trabalha? Como ele trabalha? Ele trabalha com a palavra. A palavra. Amém? A palavra de dúvida. Palavras negativas. Ele sopra em sua mente pensamentos negativos, para que você pense que você não vale nada, para que você pense que você não tem valor, para que você pense que sua oportunidade se acabou, que já não há mais chance para você. Me explico, sim ou não? Ele usa a um familiar, a um ser querido, a um amigo, ele usa alguém para dizer: não vale a pena, não vale a pena buscar a Deus, não vale a pena andar na presença de Deus. Está vendo? Você está passando por este problema, você está sofrendo, a vida leva mal, e nem Deus poderá ajudar-lhe, nem Deus. Não, Deus pode ajudar sim. Deus pode cambiar sua vida. O único que você tem que fazer é perseverar. Você necessita de perseverança para que você possa vencer. Perseverar em la fé,
em la práctica, em la obediência à palavra de Deus. Me explico? Sim ou não? Está claro. Muita gente viveu anos involucrada com a bruxeria, com casas de límpias, buscando a curandeiros, a santeiros, xamã, e se ajenado de cargas negativas, se ajenado de espíritos malignos. E a vezes a pessoa chega aqui por primeira vez, e ela já quer que, com uma oração, toda a sua vida cambie, todos os problemas cambiem. Ela quer uma solução rápida, uma solução imediata. Se ela não encontra uma solução rápida, imediata, ela desiste, ela desanima. E jamais podemos desistir, amém? Jamais. Porque se você desiste pela fé, se você desiste de buscar a Deus, de pôr por obra a palavra de Deus, quem poderá ajudar-lhe? Quem poderá socorrer-lhe? Quem poderá cambiar sua vida? Me explico? Sim ou não? Há que lutar. Nós só temos que lutar. Quizás você está em la fé, pero você tem um problema com sua pareja. Sua pareja não crê. Sua pareja não está em la mesma fé que você. Que é o que você vai fazer? Vai desistir? Não, você tem que orar por sua pareja, orar por ela, perseverar, ajunar, clamar a Deus. Assim como isso, aquela viúva que Jesus falou, se acorda, no domingo passado, quando falamos da viúva que tinha um juiz injusto, sim ou não? E a viúva, ela perseverou, ela clamou, o juiz era malo, o juiz não queria juzgar sua causa, pero ela lutou, hasta que um dia, o juiz malo disse: aunque não temo a Deus, nem tenho respeito ao homem, sin embargo, porque esta viúva me é molesta, juzgarei sua causa, para que não venha de contínuo e me agote a paciência. E Jesus disse: considerad lo que dijo el juez injusto. Acaso não hará Deus justiça a seus escorridos que clamam a Ele dia e noite? Se tardará em responder-lhes? Os digo que pronto lhes hará justiça. Amém? Então se verifique você que há que clamar dia e noite, perseverar em la fé. Não espere que as coisas caigam do céu porque você está aqui dentro da igreja, porque você vindo à igreja. Não vai cair do céu, não. Você tem que actuar na fé, você tem que perseverar, você tem que confiar, crer que Deus não lhe vai desamparar jamais. Amém? Jamais. E se você persevera em la fé, sabe o que vai suceder? Este problema que você está passando vai transformar-se em bendição para a sua vida. Amém? Vai transformar-se em bendição. Se você desiste da batalha, você nunca la vencerá. Mas se você persevera, este problema que hoje lhe agobia, hoje lhe aflige, hoje lhe entristece, lhe desespera, amanhã será uma bendição, vai transformar-se em bendição, porque Deus vai a cambiar a situação. Lá em injustiça que você esteja sofrendo, vai a transformar-se em justiça, porque Deus lhe hará justiça. Foi o que sucedeu com Daniel. Amém?
Ele injustamente foi echado en el fosso de los leones, pero los leones não lhe hicieron daño, não puderam. Deus enviou seu ángel e cerrou a boca de los leones. Amém? E nós outros estamos cercados de leones. Estamos cercados de leones de todos os lados. Em sua casa, em seu trabalho, em la calle, estamos cercados de leones. Estão ao nosso redor. Pero Deus envia seu ángel para cerrar a boca de los leones, para que não nos hagam dano, para que não prevaleçam sobre nossas vidas. Amém? Amém? Crê você nisso? Crê nisso? Sim ou não? De verdade? Creia. Não desista jamais. O rei sacou a Daniel del fosso de los leones. Ele se alegrou em gran maneira a causa dele, e mandou sacar Daniel del fosso, e foi Daniel sacado del fosso, e nenhuma lesão se hallou nele, porque havia confiado em seu Deus. Amém? Nenhuma lesão, nenhum dano havia nele. Por quê? Por quê? Porque ele havia confiado em seu Deus. Amém? E és a parte que nos toca, confiar em Deus. Me explico? Você tem que confiar. Venga lo que venga, passe lo que passe, seja o problema que seja, você tem que confiar em Deus, porque é a confiança em Deus que Ele vai sacar adelante e vai a garantizar sua vitória. Amém? Eu hablo isso por experiência própria, porque eu no anúncio da palavra de Deus há um par de semanas, um par de meses, não? Eu sirvo a Jesus há 36 anos. 36 anos. Amém? Desde chiquito já sirvo a Jesus, está vendo? Há 36 anos que sirvo a Jesus, e eu nunca vi a pessoa que confia em Deus ser desamparada. Nunca vi. Nunca vi aqueles que perseveraram, aqueles que foram fieles à palavra de Deus, serem desamparados. Daniel confiou em seu Deus, e o rei deu ordens, e foram traídos aqueles homens malignos, envidiosos, que haviam acusado a Daniel injustamente, e aqueles homens foram echados en el fosso de los leones, eles, seus filhos e suas mulheres, e aún não haviam chegado ao fundo del fosso quando os leones se apoderaram de eles e quebraram todos seus ossos. Então, o rei Dario escreveu a todos os pueblos, nações e línguas que habitam em toda a terra, e dijo: paz os seja multiplicada. De parte minha é exposta esta ordenança, que em todo o domínio de meu reino todos temam e temblem ante a presença do Deus de Daniel. Amém? Este Deus de Daniel é nosso Deus. Amém? Mire a ordenança do rei, que em todo o domínio de seu reino todos temam e temblem
ante a presença do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus viviente, amém? O Deus viviente, e permanece por todos os siglos, e seu reino não será jamais destruído, amém? E seu domínio perdurará hasta o fim, porque Ele salva e livra, e essas señales e maravilhas em el cielo e em la terra. Ele ha librado a Daniel del poder de los leones, e este Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro el persa, amém? Ele prosperou, ele foi prosperado, ele foi honrado, ele foi engrandecido, amém? Aconteceu todo o contrário, não? Queriam acabar com Daniel, queriam destruir a Daniel, e sucedeu todo o contrário. Ele prosperou, ele foi engrandecido, amém? Ele foi honrado por el rei, e você será honrado por Deus também, amém? Não importa o seu problema, não importa. Eu sei que há pessoas aqui que quizás estão ao borde da morte, pero Deus vai honrar sua fé, amém? Sua fé tem que estar posta unicamente em Jesus e em nada mais, amém? Você não tem que ter fé em la Igreja Universal, fé em el Obispo Paulo, fé em el pastor fulano, beltrano, fé em el sacerdote, em el papa, em la Igreja Católica, fé em la tradição religiosa, fé em isso, aquilo. Não, a fé tem que estar naquele que é o único Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, amém? Aquele que não está mais clavado em la cruz, ele morreu em la cruz, ele deu a vida por você, e ele ressuscitou, e ele está vivo, vive e reina para sempre, ele está aqui entre nós outros, e se você se entrega a ele de todo o seu coração, ele vai cambiar toda a sua vida, ele hará todo noivo, todo noivo, todo noivo. Você vai encontrar a paz, a felicidade, a razão de viver. Você que quizás quer morrer, você passará a querer viver, porque você vai ter vida, amém? E se você quer entregar-se a Ele, e confiar, e clamar, e buscar a justiça de Deus, então venha aqui adelante, que vamos a orar em seu favor. Venha aqui adelante, acerque-se aqui ao altar, venha, você que quer entregar-se de corpo, alma e espírito a este Deus vivo, rendir-se a Ele de coração, venha aqui agora, cerre os olhos, ponga a mão em seu coração, e vamos falar com Deus. Inclina-te, Senhor, inclina-te agora para todos aqueles que te estão buscando com um coração sincero, Senhor. Pessoas que se puseram de pé, que vieram hacia adelante para entregar-se, para rendir-se, para ser um voto, um pacto com o Senhor. Eles não querem, Senhor, mais viver no pecado, no erro, no engano,
não querem mais viver traz brujos, curandeiros, casas de límpias, seguir a uma tradição religiosa, a costumes que nunca puderam sacar-los adelante, nunca puderam cambiar-lhes a vida. Tu eres, Senhor, um Deus justo. Tu trono és o trono de justiça, Senhor. E nós outros nos entregamos, nos rendimos ao Senhor a hora. Queremos seguir tua palavra, seguir tuas promessas, viver por la fé. Espírito Santo, vem a hora cambiar os pensamentos malos, quitar, ó Deus, os malos pensamentos, quitar as dúvidas, quita as dúvidas, Senhor, desta persona ora, esta persona que te busca, que te invoca em la sinceridade de seu coração. Meu Deus, ó Espírito Santo, meu Senhor, solo tu conheces o coração de cada um, solo tu conheces meu coração, e tu sabes, Senhor, quanto te amo, quanto te amo, quanto te anelo, quanto te necessito, Senhor. Quizás eu te necessite mais que muita gente que está aqui, Senhor. Te necessito, e eu não posso viver lejos de ti, não posso viver lejos de tua presença. Espírito Santo, vem a hora a envolver-nos, vem a hora a socorrer-nos, a livrar-nos, porque nós outros invocamos tu nome, Senhor, invocamos a hora, em nome de Jesus. Quita-me, Senhor, esta depressão, quita esta depressão, esta tristeza, esta angústia, esta ansiedade. Quita, Senhor, estes traumas do passado, quita os complexos, quita as vozes acusatórias, Senhor, as vozes malignas que virem para acusar, para intimidar, para destruir a fé. Meu Deus, ó Espírito Santo, te necessitamos mais que todo o que há nesse mundo, mais que todo ouro, toda prata, porque de que serve, Senhor, a pessoa conquistar todo o mundo e perder sua alma, perder sua salvação, sua fé? De que servem os bens materiais, o dinheiro, a riqueza, se a pessoa não tem paz, não és feliz? Há tanta gente aqui infeliz, tanta gente, Senhor, que hasta maldice o dia de seu nascimento, pessoas que preferiam não haver nascido. Espírito Santo, quantas pessoas que carregam um peso
em seu pecho, um peso em sua consciência, por atitudes, decisões erradas que tomaram nesta vida. Ah, meu Deus, quantas decisões equivocadas, quantos erros, Senhor. Lava-nos com teu sangue, borra, Senhor, borra nosso passado, receba a nova vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se receba a paz, a fortaleza que o Senhor Jesus lhe dá neste momento, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.